Olá, boa tarde, todos bem-vindos, todas bem-vindas à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras do projeto, junto com o professor Renato Figueiredo. Nós somos do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, o GEPEC, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. A série de encontros Complexidade, Saberes em Diálogo tem como foco dialogar com professores e pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com a possibilidade de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo de Edgar Morin e de correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. Em mais um encontro do projeto, estamos aqui, temos a honra de receber a professora Marta Marandino. Ela é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, possui licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, mestrado em Educação pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. A professora Marta é coordenadora do Grupo de Estudos de Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência. Ela atua no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de ensino de ciências e educação em museus. É docente do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP e no programa Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Colabora no curso de especialização em divulgação e popularização da ciência da Fiocruz, Rio de Janeiro. Possui projetos de pesquisa, publicações, orientações de iniciação científica, mestrado, doutorado, com temas como ensino de ciências, ensino de biologia, divulgação científica e educação em museus. Atualmente é vice-coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e vice-diretora do Centro de Preservação Cultural da USP. Professora, muito bem-vinda. Eu dou primeiramente a palavra aqui ao professor Renato Figueiredo, que vai dizer algumas palavrinhas. Bem rapidinho, Alessandra. Eu gostaria então de saudar e agradecer a presença da professora Marta Marandino, dizer que é uma felicidade, né, a gente estar novamente conversando com a bióloga. Eu estava falando para a professora Marta que antes de nós entrarmos aí online, eu estava conversando que o nosso grupo, o GPEC, né, a criação do grupo inicialmente se deve ao professoras do curso de biologia, né, da área de educação aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista. Então, fico muito feliz de estar podendo conversar com a senhora, professora Marta Marandino. Eu que agradeço. Olha, então hoje nosso tema é controvérsias científicas e divulgação científica. Eu tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro, de fazer o curso, né, de especialização em divulgação científica e assistir uma aula maravilhosa da professora Marta e tive o prazer de receber um sim quando convidei a participar desse projeto. Então, professora, a gente gosta sempre de saber um pouco do percurso, né, dos nossos participantes, o que levou à sua formação, primeiramente, de bióloga, depois educação, depois divulgadora científica, trabalhando com museus, educação não formal, e até investigação das controvérsias científicas. Aliás, o que são as controvérsias científicas? Né? A gente pode começar daqui. Tá joia. Bom, quero agradecer imensamente pelo convite, né? Tanto a Alessandra quanto o Renato. É um prazer poder estar com vocês aqui, conhecer melhor o próprio grupo e gente que está, né, preocupada, estudando, discutindo esses temas que são tão importantes, interessantes, né, e que se voltam também para a formação, né, de profissionais de uma maneira geral, mas especialmente os professores, os educadores, né, que precisam, né, nós todos, né, precisamos sempre estar sendo formados, né, a formação ela nunca para, né, ela não está completa, né, ela é algo que a gente sempre vai acrescentando novas perspectivas, e às vezes até
se posicionando diferente do que anos atrás, né? Eu agora que já cheguei nos meus 60, eu me vejo assim muitas vezes fazendo uma crítica à minha própria trajetória, né? Pensando em questões que eu tinha muita clareza em determinado momento e que ainda bem hoje em dia não é tão simples assim, né? Então significa que a gente está aí, né, elaborando as nossas produções, as nossas práticas, né? Mas rapidamente, né? Sou bióloga, como a Alessandra falou, eu fiz biologia na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Na verdade, eu fiz o meu mestrado já na área de educação, ainda no Rio, trabalhando com formação de professores, discutindo a perspectiva da didática crítica na formação de professores de ciências naturais, né? E entre uma coisa e outra, eu me aproximei, por um lado, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que depois eu falo mais um pouquinho, mas também trabalhei um tempo, antes de fazer o doutorado, com uma ONG, né, de Direitos Humanos e Educação, no Rio ainda, e teve um determinado momento da minha vida que eu tomei essa decisão de continuar trabalhando na perspectiva do ensino de ciências, da educação em ciências. E isso teve muito a ver com a minha experiência no Museu de Astronomia. O Museu de Astronomia é um museu ligado ao governo federal, ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Mas ele fica no Rio de Janeiro, né? Então foi lá que eu comecei a trabalhar com a temática dos museus de ciências, dos espaços não formais, da educação desenvolvida nessa perspectiva mais cultural, vamos dizer assim, no sentido de que se desenvolve em outros espaços para além da própria escola, e também com aspectos ligados à divulgação científica, né? Então, eu fiz meu doutorado, depois, mais adiante, fiz o doutorado já na Faculdade de Educação da USP, e fui orientada pela professora Miriam Krausischik, que é uma referência aí na área de ensino de biologia, né? A Miriam está viva ainda, está aposentada, de vez em quando a gente se fala, né? Uma figurinha muito, muito bacana, muito legal. E aprendi muito com a Miriam, né? A Miriam me abriu muitas portas, inclusive quando acabei meu doutorado, ela aposentou e abriu a vaga dela, e eu concorri, e acabei, então, passando e me tornei docente da Faculdade de Educação da USP, isso em 2002. Então, eu estou aí com mais ou menos uns 24 anos, né, de USP, de Faculdade de Educação, de São Paulo. Minhas filhas já nasceram em São Paulo, então a minha vida acaba sendo muito lá, mas neste momento, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, porque eu estou entre férias e trabalho remoto, e minha família toda daqui, meus amigos, então eu venho muito para o Rio, e eu gosto de ser lembrada como uma carioca, né? Menos como uma paulista, porque a minha trajetória, de fato, foi feita no Rio de Janeiro, mas também o meu espaço na Faculdade de Educação da USP tem sido muito bacana, porque lá a gente formou, né, fundou o grupo de estudo, que é o nosso grupo de estudo de pesquisa em educação não formal e divulgação da ciência, e lá também eu trabalho tanto com a licenciatura de biologia, como de pedagogia, e também na pós-graduação, como a Alessandra falou, né, trabalhando com esses temas da educação museal, educação não formal, divulgação científica e mesmo o ensino de ciências e ensino de biologia. Acho que é isso, tá bom, né? Tá ótimo. Muito bom. Deixa eu só falar aqui, eu ia falar que nós estamos em trio carioca, né? Porque o Renato também é do Rio de Janeiro. O tijucano. Vocês entendem quando a gente fala, quer ser lembrada como carioca, né? Ok. E como é que você quer fazer? Quer apresentar a sua... Já está aqui, né? Se vocês preferirem que isso seja mais um bate-papo, para mim está tranquilo. Eu uso minha apresentação mais para me orientar. Pode ser uma também. apresentação mais direto, assim, aí eu uso a apresentação. É que a gente faz um misto, né, de conversa, apresentação, e você pode apresentar e depois a gente debate, lembrando para aqueles que estão assistindo que podem fazer perguntas, né, e depois a gente faz aqui, eu leio as perguntas. Então, eu posso adicionar aqui a sua apresentação. Tá joia. A gente pode ficar aqui junto.
Tá, joia. Então, conversando. fiquem à vontade para me interromper, para falar, para comentar, tá bom? Tudo bem, ok. Obrigada. Nada. Bom, mas então, a minha pergunta, desculpe, era o que, afinal de contas, são as controvérsias científicas. Não sei se você vai partir daí, mas eu já fiz a minha pergunta inicial. Não, acho que de uma certa maneira, sim, né? Quer dizer, eu acho que só uma coisa que eu esqueci, que talvez seja importante, não sei como é que vocês fazem aqui, mas me fazer uma autodescrição. Não sei se existem pessoas... Sim, claro, a gente já estava fazendo isso no início, mas depois a gente foi perdendo, né? Mas, claro... eu volta e meia me esqueço também, mas por acaso agora me lembrei. Sim. E acho que é algo que a gente tem que entrar na nossa prática, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, grisalho, uma mecha branca na frente. O que mais que eu... Estou de óculos, uso óculos, e acho que é isso, estou de batom vermelho e com uma blusa branca, camiseta branca e azul. Sim, ok. Então, eu vou aproveitar também, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou indígena, eu posso dizer, né? Uma característica indígena mais misturada índio e negro, cabelo liso, preto, uso um óculos meio vermelho, rosa. Tenho um fone de ouvido que as pessoas pensam que eu estou brincando de aviação, né? Um fone nos ouvidos, e estou com uma camisa preta. E é isso. E o professor Renato, como é que você está, professor? Eu estou com uma camisa branca, eu uso óculos, eu sou careca e por isso eu uso boné, porque eu não gosto da minha careca, eu coleciono bonés. Ótimo. E só isso aí. Então, estou também com um fonezinho de ouvido para poder ouvir melhor. Ok. Tá ótimo, então. Alessandra, você vai passando? Olha, eu acho que se dá para passar, você mesma. Tá, tenta aí. Tá, então, aqui. Senão, eu acho que eu posso passar. Eu já vi que eu posso aqui. É que eu me perdi onde está a minha apresentação. Acho que eu acabei desligando ela. Agora eu acho que foi. Mas eu acho que subiu. Ó, se eu clicar assim, ó, já passei. Deixa eu ver. Quer que eu passe? Deixa só um instantinho aqui. Pode ser, melhor. Então, tá bom. Acho que... Bom, acho que a partir do que eu falei para vocês, né, eu acho que já ficou um pouco mais claro, assim, né, porque que eu estou trabalhando, né, com essas interfaces aí, né, de educação em ciência, ensino de ciências e divulgação científica, controvérsias, né? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje vai ter muita referência na questão dos espaços não formais, mais do que necessariamente discutido do ponto de vista da escola, né? Mas, no fundo, as discussões, para mim, elas se intercruzam, né? Não só porque essas temáticas são temáticas importantes para trabalhar o ensino de ciências, a educação em ciências e logo a formação de professores, né, nessas áreas, mas também porque eu acho que, muitas vezes, essas perspectivas teóricas do campo da educação em ciências, elas bebem nas mesmas fontes do que as informações que vêm mais do campo da comunicação pública da ciência ou mesmo da divulgação científica, dependendo da designação, né, ou do termo que se quer usar, né? Então, assim, vou colocar isso, não vou entrar na discussão aqui do que é divulgação científica, do que é comunicação pública da ciência, ou mesmo do que é educação museal, mas estou tratando essas coisas como parte de um mesmo complexo educativo, né, onde pensar a educação, no nosso caso aqui, a educação voltada para o ensino das ciências naturais, né, significa perpassar por todas essas formas com que os conhecimentos científicos perpassam a sociedade, né, seja de uma maneira estruturada a partir da escola, seja por outros espaços educativos. Tá? Bom, então, nesse sentido, pode passar, por favor. Eu queria, para
poder entrar na questão das controvérsias, eu preciso me situar da onde eu estou falando, né? E isso é importante, porque reforça também isso que eu acabei de dizer. Eu estou falando da perspectiva das pesquisas e das práticas no campo da educação em ciência. Então, termos como alfabetização científica, as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a própria ideia dos temas sociocientíficos controversos, eles são temáticas que vêm sendo trabalhadas há bastante tempo, né? O conceito de alfabetização científica ele é forjado nos anos de 1950, então meados do século XX, né? E as discussões sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade também datam aí desses períodos, né? Em função também dos contextos políticos, sociais, culturais, né? E um pouco mais recentemente, mas não tão recente, né? Essas discussões começaram a, de uma certa maneira, em alguns contextos, afunilar para trabalhar a perspectiva dos temas controversos. Então, pode passar. Para um pouco situar, né, essas orientações, né, e esses referenciais teóricos, né, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos de publicações, né, tanto minhas quanto de outros autores, né, que circulam nessas temáticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, debates importantes. Um minutinho só. Desculpa. É que a tela está pequena para mim, aí eu quero. Senão eu mesmo não consigo me achar. Então, eu estou aqui, né, apresentando nesse slide, né, um pouco dessas produções que existem nessas articulações entre a alfabetização científica, as relações ciência, tecnologia, sociedade e também ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? A ideia, né, de que, de uma certa maneira, essa discussão sobre as controvérsias ela acaba sendo promovida na área de educação e divulgação, muito nesse contexto de uma discussão sobre o que é alfabetização científica e o que significa alfabetizar cientificamente ou ser um indivíduo cientificamente alfabetizado, né? E aí, né, ao longo do tempo, também a resposta para essa pergunta ela foi modificando, né? Então, de um momento onde a ideia de ser cientificamente alfabetizado estava muito associada à questão conceitual, né, da ciência, então era toda uma perspectiva de entender o processo de conhecimento, de aprendizagem, né, muito baseado nas ideias conceituais ou numa perspectiva voltada à ideia de que as pessoas, né, elas não sabem nada sobre ciência, elas não têm, né, são tábulas rasas ou não têm nenhum conhecimento, não estabelecem nenhuma relação com o ambiente a ponto de formar ideias sobre como é que as coisas funcionam e por que elas funcionam, né? Então, a ideia era tratar as pessoas como essas tábulas rasas, né? E a divulgação e a educação, então, teria que colocar os conceitos na cabeça dessas pessoas, né? Para que a gente chama aí modelo de top-down, ou modelo de déficit, ou mesmo a educação, se a gente for usar um pouco a terminologia freiriana, né? Essa ideia de uma educação que não está conectada com a realidade, né? E isso foi modificando ao longo do tempo, até chegarmos numa ideia que hoje está mais em evidência, e, obviamente, não é abandonando a importância dos conceitos, né? Em nenhum momento a gente diz que não é importante conhecer, aprender os conceitos científicos, mas uma ideia de que esses conceitos científicos eles não estão deslocados do contexto de produção social, política, econômica, né? E mesmo das próprias relações entre ciência e tecnologia, né? Na sociedade.
Então, hoje, né, uma ideia de alfabetização, a partir também dos movimentos CTS, elas acabam por não separar mais uma ideia de aprendizagem de ciências de uma perspectiva de entender a própria produção do conhecimento científico. E a produção, seja nos aspectos da natureza da ciência, seja nos aspectos relacionados aos impactos da ciência na sociedade, aos financiamentos, aos grupos, às relações de poder, enfim. Tudo isso é parte também do que se deve ensinar, ou é o que se aposta hoje em termos de educação em ciência e também divulgação científica. Então, aqui eu apresento alguns artigos, né, sobre trabalhando essa relação entre ciência, tecnologia, sociedade, né, tanto brasileiros como artigos internacionais, que vão trabalhar, por exemplo, mais recentemente com as ideias de ecologia, justiça ecológica, justiça social, né, e também na literatura mais, numa perspectiva francesa, a gente vai encontrar também a ideia das controvérsias dentro de expressões como as questões socialmente vivas, né? Então, principalmente autores como a Lawrence, né, que é na verdade é um casal, são os dois, têm o mesmo sobrenome, mas são autores que vêm trabalhando bastante com essa perspectiva das questões socialmente vivas. Pode passar. Que acho que demora um pouquinho, tem um delay aqui, né, para ver aqui Eu passei aqui, slide 5, o que é uma controvérsia. Sim, sim. Um minutinho só que eu me desloquei aqui. Espera só um minutinho. Voltei. Isso é coisa que a gente aperta de vez em quando aqui, mas... Bom, então a gente vai chegar na tua pergunta, né, Alessandra? O que é uma controvérsia? Não é muito simples definir uma controvérsia, seja porque é uma palavra que a gente utiliza, né, no nosso cotidiano, e muitas vezes quando a gente formula um determinado conceito que já vem sendo, já é parte da linguagem de um determinado grupo social, cultural, né? Muitas vezes, às vezes, a gente acaba confundindo o uso mais cotidiano da palavra, né? Com o conceito em si, né? No âmbito no nosso caso, da educação em ciência, mas mesmo na história da ciência, na filosofia da ciência, né? Então, assim, eu estou aqui chamando de controvérsia um tipo de debate, né, que não significa simplesmente a discordância ou alguma coisa que é polêmica, que eu penso de um jeito, você pensa de um outro e ponto, né? Na verdade, é mais complexo que isso, né? A gente, então, está trabalhando com uma ideia de que a controvérsia ela nasce ou ela se estrutura, né, quando, sim, temos atores sociais, né, pertencentes a diferentes grupos, né, que discordam sobre um determinado tema ou um determinado ponto de vista. Ela começa quando esses atores não podem negar ou ignorar a existência uns dos outros, né? O que significa isso, né? Eu posso ter uma opinião sobre determinada perspectiva, né? De, por exemplo, utilizar, me alimentar de alimentos que sejam transgênicos, né? Eu posso assumir que, para mim, isso não é adequado e eu não quero usar, né, esse tipo de alimento. Neste momento, né, que eu estou tomando uma decisão sobre a minha vida, isso não significa uma controvérsia, né? Ele vai se tornar uma controvérsia quando esse meu questionamento sobre comer alimentos transgênicos, ele entra em debate com outras perspectivas sobre esse tema, né? E na medida em que essas pessoas que estão se confrontando, né, têm posicionamentos diferentes sobre isso, né? Então, a ideia da controvérsia que a gente trabalha aqui também, ela não fica só no âmbito do indivíduo, mas ela tem a ver com determinados debates que estão na sociedade, né?
muitas vezes eles se relacionam com episódios da ciência e da tecnologia que ainda não estão totalmente estabelecidos do ponto de vista científico, né? Então, acho que a gente tem aí vários exemplos, né? Às vezes eu brinco, né? Não sei se é uma boa brincadeira, mas que uma das coisas que o Covid, né, a pandemia, possibilitou foi muitos exemplos, né, de aspectos controversos no desenvolvimento do conhecimento científico, né? Então, se antes da pandemia, às vezes, a gente tinha que pesquisar muito para achar na história da ciência, né, ou mesmo entre a história contemporânea, né, a gente tivesse que procurar temas que têm pessoas, né, ou grupos sociais que têm posicionamentos diferentes, então isso implicava numa pesquisa exaustiva, né, para encontrar bons textos, bons materiais para trabalhar com os alunos. Depois da pandemia, isso virou, né, assim, proliferou, né? E até por causa da pandemia, isso também virou um tema mais presente, né, nas discussões educativas, educacionais de uma maneira geral e comunicacionais também, né? Então, assim, né, a gente costuma, né, muitas vezes costuma se dizer que a ciência é uma caixa preta, né? E a ideia de trabalhar com a controvérsia é exatamente abrir a caixa preta da ciência, né? Trabalhar com a controvérsia é exatamente revelar, né, a complexidade, né, de discutir determinadas temáticas que aparentemente chegam na sociedade como verdades, como consensos, como indiscutíveis, né? E passam a serem problematizados, serem discutidos, debatidos, né? Revelando que aquela temática, para se chegar em um determinado consenso, né, isso implica em muitas mediações ao longo do tempo, né? E implica também em relações de poder, né? Implica em quem é que são os agentes, quem é que são os atores, quem são as instituições que estão disputando por aquele conhecimento, né? Então, essa ideia de incertezas compartilhadas, exatamente ela diz sobre a controvérsia no sentido de que aponta o quanto, para ser uma controvérsia, a gente tem que estar no campo das incertezas, né? Daquilo que não está totalmente fechado ou consensual do ponto de vista da ciência. As imagens que eu trouxe aqui para vocês, nessa apresentação aqui, nesse slide, esse foi o Museu da Vacina, do Instituto Butantan. Esse museu foi criado relativamente recente, né, porque ela foi criada após a pandemia, foi inaugurado, se eu não me engano, em 2024, né? E é um museu que traz a discussão da vacina, né? E toma uma posição sobre esse tema, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Aqui embaixo o kit Covid, né? Eu acho que aí todo mundo lembra de todos os debates em relação ao uso de determinados medicamentos da Covid, a ideia de que se era verdade ou não do ponto de vista científico, se havia um consenso ou não dos cientistas sobre o uso da ivermectina, né, de outros medicamentos, né? E que revela também um outro aspecto importante, que eu vou aprofundar mais para frente, que é exatamente a ideia de que a controvérsia ela não é só interna na ciência, né? Não é só cientistas brigando com cientistas, né? Ou discutindo, ou debatendo, ou confrontando. Ela também tem a ver com uma controvérsia que pode ser que os cientistas têm um consenso sobre elas, a ciência já tem um consenso, mas a sociedade ela não consegue ou não compreende daquela forma, né? Tem outras alternativas para explicar ou efetivamente para usar na sua própria vida, né? Pode passar, por favor, Alessandra. Bom,
E o que são, então, os temas sociocientíficos controversos? Né? Então, eles envolvem problemas sobre o qual diferentes indivíduos e grupos têm caminhos para uma ação conflitante, ou seja, existe um conflito, né? Eles podem produzir respostas intensas e apaixonadas, então, essa é uma questão importante no trabalho com controvérsias, porque a questão da tensão, a questão dos aspectos afetivos, né, elas se tornam elementos muito importantes para serem administrados por quem está trabalhando nisso num contexto educacional. Né? Muitas vezes as pessoas se posicionam de maneira bastante enfática, né? Defendem seu ponto de vista de uma forma bastante intransigente, muitas vezes, né? E isso faz com que seja um desafio também trabalhar com esses temas nos contextos educativos. Né? Ele estimula a análise da própria construção do conhecimento científico, né? E da própria ideia de desconstrução dos fatos e teorias. Então, é aquela ideia de abrir a caixa preta. Né? Então, através das controvérsias, a gente pode conhecer mais sobre como a ciência é feita. Né? Essa que é a ideia. Né? E também a importância da negociação, né? da construção de consensos no universo da ciência. Né? E, claro, que acabam também provocando desafios do ponto de vista moral, né? De poder, de controle, porque, efetivamente, estão nesse campo, né, social e político. Pode passar. Bom, então, dito um pouco aí sobre o que é essa perspectiva da controvérsia, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa agora, que eu vou aprofundar mais um pouco teoricamente. Não, pode ir indo. Uhum. Tá joia. Então. Bom, então, como eu tinha falado antes, né, a ideia das controvérsias, ela, na área de educação e ciência, né, ela aparece muito nesse marco do movimento CTS, ou CTSA, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Esse movimento ele foi muito forte nos anos 70, 60, 70, né, e 80, tanto na Europa, nos Estados Unidos, como no Brasil. No entanto, num primeiro momento foi importado, né, mais uma vez foram importados modelos europeus e modelos americanos para discutir essas relações, né? Então, nem sempre essas relações estavam preocupadas em discutir questões, problemas, desafios que tinham a ver com o nosso contexto, no nosso contexto brasileiro, nosso contexto latino-americano. Né? E ao longo do tempo, especialmente nos anos 90 e início do século XXI, começam a aparecer críticas a esse movimento de se apropriar dessas teorias, dessas perspectivas teóricas e dessas discussões que vinham, né, da Europa e dos Estados Unidos e estabelecer uma relação mais direta com as discussões do contexto latino-americano e mesmo brasileiro. Isso também tem uma relação com a aproximação dos debates da educação e ciência com as ideias freirianas, e aí, Renato, você falou do Demétrio, né? Demétrio é uma das maiores referências, junto com Angotti, né, de trazer esse debate, né, de articular o debate CTSA com o debate de Paulo Freire. Na verdade, quando essas discussões CTSA chegam no Brasil, a nossa comunidade de ensino de ciência já estava discutindo aspectos sobre a relação da ciência com a sociedade a partir da realidade social, da exclusão, da pobreza, né, do analfabetismo. Efetivamente, o Demétrio e o Angotti foram para a Guiné-Bissau quando o Paulo Freire foi exilado, né, um tempo depois, na verdade. Né? Então, eles trabalharam diretamente com o Paulo Freire, seja
na Guiné-Bissau, seja na Prefeitura de São Paulo, né? Então, os trabalhos do Demétrio, do Angotti e da Marta Pernambuco, né, que você falou que conheceu, eu estudei eles no meu mestrado. No meu mestrado, no mestrado eu conheci o trabalho dos três, né? E na época eu ainda não tinha associação de ensino de biologia, né? Então eu era uma metidas nos simpósios de ensino de física, né? Então, tanto que eu conheço muita gente do ensino de física, porque eu comecei a minha história de participação de congresso, de discussão com os colegas do ensino de física, né? Então, acho assim, Demétrio é uma referência afetiva e é uma referência intelectual muito forte para mim, né? Um Gotti também e a Marta, né? Então, é muito importante porque eles, né? A essa altura eles já estão ali na Federal de Santa Catarina, né? Todos eles eram aqui de São Paulo, né? Trabalharam com o Paulo Freire, foram professores e tal. Mas depois eles vão para o Instituto de Física da Federal de Santa Catarina e, junto com outros professores, inclusive eu cito aqui o Liesinger, né, que é também professor da Federal de Santa Catarina, a própria professora Suzane, né, inclusive neste momento está acontecendo um outro evento promovido pela rede de decolonização em ciências, no ensino de ciências, né? Está acontecendo esse evento, e a gente ontem eu mediei uma mesa, né, online, e exatamente é um movimento que é muito fruto, ou pelo menos tem uma origem nesses debates que foram iniciados pelo Demétrio, pelo Angotti, que tinha a ver com a relação da educação e ciência a partir das ideias freirianas, né? E exatamente a partir dessas ideias freirianas que se faz uma crítica ao movimento CTS e movimento CTSA, nesse sentido de que foi importado de um jeito que não considerou a realidade latino-americana e brasileira. E a partir desse debate, né, seja no campo da educação, seja no campo das ciências e das tecnologias, das discussões tecnológicas, da sociologia da técnica, sociologia da educação, da ciência, desculpa, sociologia da ciência, se forja um movimento que hoje a gente dá o nome de pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. A gente usa essa expressão PLACTS, né? A PLACTS seria exatamente o resultado desse movimento de crítica à perspectiva CTSA e de constituição de um debate, pensa as relações entre ciência e sociedade a partir dos problemas latino-americanos, dos problemas brasileiros, né? Então, é um pouco o que eu trago aqui nesse slide, né? Falando, então, que esse movimento ele evidencia a supressão das diferenças culturais, das formas de organização social e de outras maneiras de construção de conhecimentos e saberes sofridas pelos países latino-americanos ao adotarem um modelo linear de desenvolvimento dos países do norte global. Então, aqui fica claro, né, que exatamente o que depois vai derivar numa articulação da PLACTS com a questão da decolonialidade, da decolonização, da descolonização, né? Eu tenho um aluno que vai, inclusive, defender, agora em março, o mestrado dele, exatamente trabalhando com a PLACTS e a decolonialidade numa exposição que foi feita junto com o Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, da USP, com os indígenas. Então, foi uma exposição em coprodução entre indígenas e o museu, a universidade, né? E exatamente usando esse referencial, né? Então, a ideia é exatamente essa, a gente olhar para as discussões que vão nascer da nossa realidade e também numa valorização de conhecimentos que não são só os conhecimentos tidos como verdadeiros científicos e que constituíram grande parte do que a ciência a ciência que a gente conhece hoje e que foi constituída também por movimentos de colonização, de opressão, né? Então é um pouco todo esse movimento, também usando aí a ideia de
de Paulo Freire, né? Então, trabalhando nessa jogada entre denúncia e anúncio, né? Então, por um lado, né, a gente evidenciar esses movimentos de silenciamento, de exclusão, né, de violência mesmo, né? No caso ambiental, isso é muito claro, né? De realidades e de grupos sociais e de culturas e de ambientes, né? Nessa perspectiva. Pode passar, Alessandra. Bom, e aí a gente, tendo esse pano de fundo, vamos dizer assim, conceitual, né? A gente vai aprofundar um pouquinho nessa linha aí das discussões da Platts e da perspectiva decolonial, descolonial. Na verdade, a gente está vivendo, nesse momento, né, um debate muito grande nas redes sociais, em função de algumas críticas que apareceram em relação à ideia do decolonial, né? Então, isso virou assim, né, uma polêmica acadêmica, não só acadêmica, né, porque também os movimentos sociais também estão nesse debate, né? Então, o que eu estou achando muito interessante, estou adorando, estou juntando tudo, tem um drive já com milhões de links, né, de todos os debates aí que estão acontecendo. Eu brinco que o meu algoritmo do Instagram já viciou, então eu estou recebendo tudo que, né, alguém fala sobre isso, já aparece no meu Instagram, né, e aí eu estou juntando esses materiais, né? Mas, de fato, é um pouco isso, né? A gente perceber, né, que essa questão da colonização ela não é recente, quer dizer, se discute, né? E, obviamente, a colonização aconteceu, né? No nosso caso aqui, né, mais de 500 anos, né? Mas ainda sofremos efeitos da colonialidade, né? Mas não só, obviamente, nós temos isso identificado nos países latino-americanos, né? E mesmo a nossa aproximação que vai se dar por meio da colonização com países africanos, né? Então, também toda a discussão que vai acabar caindo também nas questões raciais, né? E também que vão colocar em suspenso, em problematizar, não só a própria ideia da construção dos museus, e aí, quando eu estou falando da construção dos museus, posso usar aqui o exemplo específico dos museus de ciências naturais e das coleções que existem no mundo, né, de história natural, que são, em grande parte, formadas pelos espólios oriundos de expedições coloniais, né? Nessas imagens aqui eu trago aqui em cima, né, essa mulher negra. Ela não sei se vocês já ouviram falar na Sarah Baartman, que é uma história, vamos dizer assim, exemplar, né, do que depois a gente vem. Hoje já se dá o nome dos zoológicos humanos, né? E aí essa imagem é uma mulher que no século XIX, uma mulher africana, não estou me lembrando agora exatamente de qual região da África, mas ela acaba sendo utilizada por vários naturalistas, assim, né, da época, entre eles o próprio Buffon, né, do Museu de História Natural de Paris. E essa mulher ela é exposta exatamente a partir evidenciando elementos do seu corpo, né, como referendo da ideia de inferioridade e a ideia reforçando o conceito de raça, que depois vai ser desenvolvido mais ao longo do século, no início do século XX, né? Inclusive no Brasil, que aí remete a essa foto mais embaixo aqui, que é uma imagem de um quadro, né, também muito clássico, né, que é representante aí do processo de branqueamento, que efetivamente foi uma política pública no Brasil, né? Então, eu estou trazendo aí um monte de elementos para a gente pensar, né, que falar hoje, né, das relações entre ciência e sociedade, falar hoje de ensino de ciências, falar hoje de educação museal, não dá para prescindir dessas discussões que a gente estão sendo colocadas cotidianamente para nós, né?
Pode passar. Bom, então tem vários aí autores de vários conceitos sendo forjados, desenvolvidos, criticados. Então, é a Plax, é a perspectiva das epistemologias do Sul, que tem o professor Boaventura Souza Santos e a professora Maria Paula Menezes como, vamos dizer assim, formuladores desse conceito das epistemologias do Sul. A própria ideia de decolonização, a partir aí também de uma variedade de autores africanos e latino-americanos, e também americanos, europeus, claro, né? Mas que, no fundo, estão trabalhando nessa interface aí entre a denúncia e o anúncio, e, mais uma vez, reforçando essa ideia do Paulo Freire, né? Então, essa ideia de que, diante da complexidade dos conflitos e das tensões do mundo, né, como é que os museus, e aí como é que a educação em ciência, o ensino de ciências, deve se colocar, né? Qual é a ciência que a gente quer ensinar, que a gente quer divulgar, né? Você falou, Renato, que em algum momento vocês começaram levantando a concepção de ciências dos alunos, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso sempre, né? A gente, em qualquer processo de formação de professores nas nossas áreas, a gente tem que discutir o que é ciência, e não para trazer uma resposta para essa pergunta, né? Mas exatamente para colocar as disputas que estão em jogo, né? O que representa, querendo ou não, assumir uma perspectiva do que é ciência, porque a gente sempre está assumindo quando a gente está ensinando. Então, a gente precisa claramente saber qual é a que a gente está assumindo, quais a gente está favorecendo e quais a gente não quer fortalecer, né? E acho que é honestidade e ética que nossos alunos entendam por que a gente está tomando esse posicionamento. E isso implica, então, trazer essas discussões para dentro da sala de aula, principalmente na formação inicial e na formação continuada dos professores, né, educadores, de uma maneira geral, né? E também essas questões vão derivar outras, né? Onde é que está o conhecimento latino-americano, onde é que está o conhecimento brasileiro presente nesses espaços, né? Todo esse movimento hoje forte, né, que foi reforçado pelas leis brasileiras em relação ao ensino de temas étnico-raciais nas escolas, né? Então, Alessandra, aí você falou da tua origem indígena, né? E a gente sabe como hoje, né, a literatura avançou, né? Está avançando, na verdade, acho que está longe ainda, né? Mas a gente hoje já tem materiais muito bacanas para a gente se apropriar, criticar, discutir, mas efetivamente, né, transitar por eles quando a gente está trazendo essas discussões dos conhecimentos locais, dos conhecimentos produzidos, e até aqueles conhecimentos científicos que foram construídos a partir desses conhecimentos locais, desses conhecimentos de grupos, né, culturais, que hoje a gente já está tendo mais acesso a essas discussões. Claro, com muitas tensões ainda, né, mas certamente o fato da legislação no âmbito da educação ter tornado isso obrigatório, né, as disciplinas e os conteúdos estarem dentro dos currículos, isso também fomentou a produção de literatura sobre essas temáticas, né? E isso tem sido muito importante para a gente se apropriar, né? Pode passar. E aí, né, mais especificamente sobre a questão decolonial, a gente tem autores latino-americanos, né, como o Aníbal Quijano, né, o Dussel, Grossfeld, vários autores, né, mulheres também, né, que aí também muito trazendo as discussões de gênero, também que acabam sendo, né, as questões raciais, as questões de gênero, né, elas acabam se articulando, né, com as discussões que são decoloniais, né, e alguns autores têm chamado isso do giro decolonial, e eu acho que esse giro está em debate forte nesse momento, né? Mas que eu acho que a gente tem que conhecer essas discussões, né? Então, eu estou aqui trazendo elementos que a gente vem se aproximando, né, a partir de um incômodo mesmo, né? Eu acho que, para mim, para o meu grupo de pesquisa, o que aconteceu foi um grande incômodo
no fim da pandemia, lá quando a gente estava lá do meio para o final da pandemia, um pouco começar a se questionar para que eu estou formando professor, para que eu estou trabalhando com o ensino de ciências, qual é a contribuição, né? O mundo mudou, né? E a gente precisa, de alguma maneira, e a vontade de estar pesquisando coisas que tivessem uma relação mais direta com essas temáticas que passaram a ficar muito evidentes, né? Então, no nosso grupo, a gente ficou brincando que a gente deu um giro, né? Mas nesse sentido, não de abandonar nossas produções, nem os referenciais teóricos, mas principalmente de se apropriar dessas novas discussões, né? E isso também foi influenciado muito porque os museus têm feito muito esse debate, né? Os museus foram, mais uma vez, colocados à prova, né? Assim, pensando, né, que principalmente os museus mais tradicionais, europeus, e mesmo os museus daqui da América Latina, né, mas esses que realmente têm coleções coloniais, se veem hoje numa situação muito difícil, muito complicada, muito desafiante, né? Que fazer com essas coleções, né? Isso ainda vai gerar muito debate, muita, né? Assim, eu tenho feito eu fiz um trabalho de pesquisa, né? Com bolsa da FAPESP, que eu passei um tempo em Portugal, e também a Maria Paula Menezes, que é uma das autoras das Epistemologias do Sul, que é uma moçambicana que trabalha na Universidade de Coimbra, que foi minha supervisora dessa pesquisa. Então, a gente tem trabalhado com os museus de Portugal, museus do Brasil, e estamos começando a trabalhar com os museus também em Moçambique, pensando exatamente essa discussão colonial, decolonial dentro dos museus, porque é isso, os museus precisam pensar o que vão fazer com esses seus acervos, né? Então, tem um autor aqui, né, que é o Brulon, que é um autor do campo da museologia, né, que vai reforçar essa ideia de que os museus, né, a história dos museus, ela é uma história que está comprometida com esse legado colonial, né? A gente não pode mais botar isso por debaixo do tapete, né? E exatamente a gente tem que problematizar, né, essa perspectiva elitista, colonial, né, dos museus, revelando, né, as outras formas de conhecimento que foram apagadas, pensando, né, como é que novas formas de pensar esse patrimônio, né, podem ser estruturadas. Como eu disse, por exemplo, esse trabalho do meu aluno, né, que é o Rodrigo, que vai defender agora, né, a gente foi estudar essa exposição do MAI, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia, exatamente porque é uma experiência de exposição em coprodução com os indígenas, e esses indígenas são de grupos, né, de etnias que tinham os objetos guardados no museu. Então, tem todo um trabalho, né, junto desses objetos, antes de chegar na exposição, né, que começa a ser feito, né, para se produzir a exposição a partir de 3 etnias específicas, que foi o trabalho que eles fizeram, né? O nome da exposição é Resistência Já, e aí tem um subtítulo que agora eu não vou me lembrar direito, mas que fala também das etnias, né? Então, é um exemplo que eu estou trazendo aqui, daqui a pouco eu vou dar outros também. Pode passar. Então, basicamente, né, a gente está pensando nessa perspectiva, né, de problematizar, né, essa ciência que é verdade absoluta, essa ciência que é hegemônica, é uma ciência que mesmo tendo promovido muitos avanços, né, do ponto de vista de qualidade de vida, né, ela tem essa ambiguidade dentro dela, né, ela também reforça violências, ela também foi opressora, né, ela também foi constituída a partir de dizimar povos, né, ambientes, né? Então,
essa ideia, né, que era lá no início da alfabetização científica, né, lá nos anos 50, que era de uma ciência sempre neutra e de uma ciência pura, né, e que o importante é dominar os conceitos, né? Quando a gente entra nesses movimentos CTSA, decoloniais, Platzi, quando a gente começa a entrar na natureza da ciência, a gente, de fato, sociologiza a ciência, né? E sociologiza a educação em ciência. Então, trabalhar nessas perspectivas efetivamente é privilegiar um olhar sobre o conhecimento científico que é revelador de suas ambiguidades, dos seus impactos negativos, das suas contradições, né, das suas disputas, né, e por aí vai. Né? Então, a gente tem procurado olhar para esses museus de ciências, né, e para essas produções do conhecimento científico nos museus, problematizando um pouco essas ideias, né, de como é que é a produção científica, a própria ideia de universalidade, né, e, ao mesmo tempo, denunciando determinados aspectos, mas também reforçando iniciativas que são importantes e que estão indo nessas direções. Né? Aqui, essa imagem aqui eu vou depois mostrar mais para frente, mas é de uma exposição do Museu de História Natural da Universidade de Lisboa, Museu de Ciência e História Natural. É uma exposição que se chama Impulso Fotográfico, e é uma exposição que vai trabalhar com as imagens que foram produzidas durante as expedições científicas ao continente africano, principalmente Moçambique, Angola, né? E porque aquela história, né, que o processo colonial nesses países vai até meados dos anos de 1970, né, no século XX, e essas expedições elas eram consideradas expedições científicas, mas, de fato, foram expedições que eram para demarcar território, eram para reforçar coletas de dados que estavam numa linha de fortalecer as ideias raciais, as ideias de hierarquização de seres, né, de seres vivos, enfim. Né? Então, é uma exposição toda pensada a partir dessas imagens, dessas expedições. Pode passar. E aqui eu vou falar para vocês um pouco do... Eu já estou aqui, acho que já finalizando, talvez, não é? Tranquilo. Acho que... Então, vou tentar... Vou tentar mais 5 minutinhos aí, pode ser assim? Pode? Então, na verdade, o que eu estou chamando aqui de casos peludos, né, são frutos, esses casos são frutos dessa pesquisa que eu fiz nos museus de Portugal, e que, entrevistando uma diretora do museu, né, ela falando desse acervo que eles têm, que é o acervo colonial, que é um acervo que foi todo... foi enviado, né, o museu agora guardador, né, guarda esse acervo que veio dessas expedições, e ela falando do incômodo dela, como diretora do museu, ter esse acervo, essas coleções, que ela chamou casos peludos, que tem casos peludos lá dentro, né? Na fala dela, né, ela vai dizer que não são nada de ciência, são violência e são né, expressões do racismo científico, claramente. Né? E aí pode passar? Vou falar muito rapidamente aí de alguns desses casos, pode passar. Eu vou explicando eles na medida que eles vão aparecendo. Esse aí, não sei se a imagem dá para ver muito bem, mas ele é um gabinete de curiosidade que foi construído na Universidade de Coimbra, pelo Museu de Ciência da Universidade de Coimbra,
houve a reprodução desse gabinete de curiosidade, como se fosse o gabinete de curiosidade do Vandelli, né, que é um naturalista que trabalhou muito tempo na Universidade de Coimbra. E quando eles fazem essa réplica, essa interpretação, né, tem esse título, né, Gabinete de Curiosidade, uma interpretação, eles fazem, os autores, né, fazem de um jeito em que as peças foram colocadas na exposição sem qualquer informação sobre elas, porque a ideia era reproduzir como um gabinete de curiosidade é. Só que aí são objetos oriundos desses locais, né, da onde foram retirados. Isso gerou uma polêmica. Eu fui fazer pesquisa nesse local porque eu tinha visto na internet que existia ele, ponto. Quando eu cheguei lá, eu vi que não só existia ele, como havia uma grande polêmica sobre a existência desse gabinete. Eu entrei em contato com matérias de jornal, disputa diante da universidade, e recentemente eu soube, inclusive, que foi fechado por um tempo. Então, é uma briga que ainda acontece, né? Ou seja, é uma boa controvérsia essa, porque ela se dá em muitos planos, né? E aí a gente, enfim, entrevistou o público. Essa pesquisa eu entrevistei o público. Então, essa é uma das exposições. Pode passar. Essa ainda... Pode passar, porque essa aí é do próprio gabinete. Agora uma outra exposição, pode passar. Pode passar também. Essa, que aí eu vou direto para as imagens. Essa foi a exposição que eu estudei no Museu de História Natural de Lisboa. O nome da exposição era Plantas e Povos. E nessa exposição, pode passar mais um slide. Nessa exposição existia uma vitrine, duas vitrines, uma em frente à outra, em que uma estavam os objetos de um naturalista, né, que é o Velvet, os objetos todos que ele utilizava para coletar as plantas, para fazer os experimentos, as vidrarias e tudo mais. Do outro lado da vitrine, tinha os objetos do Nianga, né, que era que exercia a medicina tradicional, né, ou seja, né, para muitos chamada de feitiçaria, né, e esse senhor, que é o Arthur Murimo Mafumo, que é o nome dele, ele foi preso exatamente por exercer a medicina tradicional, né? E os objetos dele estavam na delegacia, ele estava preso, e quando um dos naturalistas portugueses que estava lá em Moçambique fazendo a expedição científica, soube desse caso, entrou em contato com a delegacia e pegou todos os objetos dele, e hoje esses objetos estão no museu, né? Então, essas duas vitrines estão uma em frente à outra. Então, a gente tem, de um lado, né, o naturalista, né, o início da ciência, a forma que a ciência é produzida, do outro lado você tem o exemplar da feitiçaria, da ciência, da medicina tradicional, né? E aí, na pesquisa, a gente um pouco provoca o público a se posicionar em relação a essas vitrines, o que eles pensam e tudo mais, né? Pode passar. Pode passar. Nesse próximo caso aí que eu vou mostrar para vocês, com relação a exemplos dos dioramas, eu não sei se todos sabem que diorama esses cenários que existem nos museus de história natural, né? Eles foram muito importantes, muito presentes nos museus, principalmente no final do século XIX e início do século XX, mas existem até hoje. Grande parte dos museus europeus possuem dioramas. A gente tem o clássico museu de A Noite no Museu, né? Todo mundo conhece o diorama porque já viu o filme, as duas versões do Noite de Museu, né? Na Noite no Museu. E aí a gente vai mostrando, esse é um artigo que eu publiquei já, esse aqui também do Nianga, dessa medicina, da medicina tradicional, eu também tenho um artigo publicado. Depois, se tiverem interesse, posso enviar. Mas, de qualquer maneira, a discussão aqui é exatamente
né, como essas representações elas revelam aspectos de uma ciência e de um contexto museal e de coleções que são colonizadoras, né? Então, a história toda dos gorilas que tem nesse diorama, que é um diorama clássico do Museu de História Natural de Nova York, né? Então, tem toda uma história desses gorilas, que eles foram caçados em determinado local na África para ir para esse diorama. Então, não era pesquisa, né? Era para compor esses dioramas. Então, tem toda uma história do Carl Lake, que é o taxidermista que faz todo esse trabalho, né? E esse outro aqui é uma série que eu sugiro muito para as pessoas verem, que é a série Underground Railroad, que ela vai contar exatamente a história de uma escravizada americana e a saga dela de fugindo por meio do que existe uma lenda, né, que haviam túneis subterrâneos nos Estados Unidos por onde os escravizados eles foram fugindo, né? Então o filme faz uma representação dessa ideia, né? E em determinado momento do filme está ela lá, né, num diorama, e as pessoas assistindo, e ela está na plantação de algodão, que é uma representação clássica de como é que os escravizados eram, o que eles faziam, como é que eles eram tratados. Pode passar. Pode passar. Eu vou finalizar aqui, queria mostrar para vocês. Pode passar. Eu quero finalizar com pode passar, acho que vai ficar muito longo. Só quero mostrar esses anúncios aí, né? Então, um pouco brincando com a ideia da Françoise Verger, que vai falar de decolonização nos museus a partir da ideia de um programa de desordem, né? Que não se trata de acabar com os museus, mas se trata de bagunçar, vamos dizer assim, de outros olhares sobre esse espaço, né? Pode passar. Tem aí os artigos publicados, mas pode passar também. Queria trazer, então, essa experiência que eu participei, que é a criação do museu virtual e também um museu no território, o MONA, o Museu da Ocupação, agora me fugiu o nome dele todo. Deixa eu ver se tem aqui. Não vou lembrar, gente, mas daqui a pouco eu lembro. É o Museu da Ocupação, o N não estou lembrado, mas do Aroche. Então, o Aroche é uma região em São Paulo, né, um bairro de São Paulo, que tem uma história muito forte com a comunidade LGBTQI+. Né? Então, a partir de uma demanda desses grupos, né, dessa comunidade, a gente, na universidade, né, eu fui vice-coordenadora desse projeto, a coordenadora, a professora Simone, da Geografia, foi ela que fez essa parceria com eles, e aí houve todo um processo de inventário participativo, de inventariar esses elementos do território e transformar isso num museu virtual, mas também um museu que acontece no próprio território. Né? Então, foi uma experiência muito interessante. Pode passar. Essa é a experiência do impulso fotográfico, que eu já falei para vocês, então acho que tudo bem, podemos... acho que agora eu descobri... Aqui um pouco só, né, para falar um pouquinho dessa exposição do impulso fotográfico, né? Tem um momento dessa exposição muito interessante, porque convidaram um artista plástico e rapper, né, para fazer intervenções na exposição, e uma das intervenções que ele faz, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas nessa foto aqui de cima, tem uma pessoa, né, um homem africano, que eles estavam ajudando aos portugueses que estavam demarcando a terra, né, o território. E aí ele está em cima da pedra, e aqui embaixo
quase não dá para ver, porque está misturado com a pedra, tem uma pessoa com uma arma, ou seja, né, provavelmente alguém que está controlando, né, para não fugir, algo desse tipo. E o artista plástico, então, convidado, ele retira, a intervenção dele foi tirar essa pessoa que está armada e que é o capataz da expedição, né? E aí ele faz uma série de montagens exatamente a partir dessas intervenções na exposição. Pode passar. E aí acho que eu finalizo aqui com essas imagens dessa exposição, né? Que no momento dela tem esse daguerrótipo, né? Que é uma antiga máquina de fotografia, né? Ela faz, na verdade, uma reconstituição, porque é muito interessante na exposição a gente ver o papel dos instrumentos de medida nesse momento e o quanto o desenvolvimento da tecnologia de medida foi importante para reforçar a eugenia, né? E as discussões raciais, né? Então, é um pouco esse convite de olhar pelo daguerrótipo, né, e a gente olhar de uma maneira diferente para a ciência e para o conhecimento científico e para a educação em ciências. É isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu passei muito tempo. Passei. Obrigada. Vamos tirar aqui a apresentação. Vou tirar, né? Aí ficamos nós. Olha, foi ótimo. A gente fez um tour pelos museus, né? Algumas coisas eu já tinha visto aquele gabinete mas não sabia, gabinete lá de Portugal, né? A reprodução, mas não sabia dos bastidores, né? Que tinha sido parado e tal. Achei bem interessante, professora, a sua apresentação, e depois eu queria pedir que enviasse para a gente, né? Poder compartilhar com as pessoas que quiserem também seguir um pouco. Né? Claro. Professor, você tem alguma consideração para fazer agora? Não, também o texto que a professora falou também, nos interessa. Vamos ver se tem alguém aí no... Eu não estou conseguindo ver o YouTube, Alessandra. Se você estiver conseguindo aí, vê se tem alguma Sim, pergunta, alguma eu tenho, na verdade, uma pergunta que eu já estava pensando, porque, assim, até aproveitando que nós já tivemos a oportunidade de falar com o professor Ricardo Cabral, que é da Fiocruz também, do curso de divulgação científica, e agora ele está no MAST também, né? Então, nós fizemos uma conversa com ele e com o professor Alain Brito, não sei se você conhece, professora Marta. O Alain Brito ele está nesse evento lá. Pois é, então ele fala muito de decolonização, né? Eu tive a oportunidade de falar no último período de dar aula de divulgação científica, de ciência cidadã, que é o meu tema, e de divulgação científica. Aproveitei e eu usei muitas referências do curso lá da Fiocruz, e a gente falou de antimuseu, falamos muito de alfabetização científica, né? O início da sua apresentação a gente discutiu muito sobre o que era a popularização da ciência, enfim. E aí, falamos do céu também, Alessandra. Falamos do céu, porque o professor Alain, ele projetou, ele fez um vídeo mostrando no céu as estrelas, Sim. Que é uma outra perspectiva museal, né? É um museu a céu aberto, né? Um museu que a gente pode olhar a partir de qualquer lugar, né? E aí, aproveitando esse gancho do Museu a Céu Aberto, a gente está nesse programa, eu estou nesse programa do professor Renato, que é um programa de ensino, né? Então, a gente dá aula para pessoas que são do chão da escola, a gente fala, né? Que estão dando aulas de ciências, matemática, são pedagogos e tal, e estão fazendo mestrado, doutorado. E aí eu tenho uma pergunta nesse sentido para essas pessoas que estão nos assistindo, né, e que se deparam com controvérsias científicas, a questão da vacina, a questão do OMS, como abordar isso? A gente viu, né, os debates dentro do museu, mas como abordar isso dentro de sala de aula?
né, dentro de uma perspectiva de ensino, aprendizado, né, que a gente se depara quando fala de ciências, quando fala de uma caixa preta, isso a gente se remete à referência que a gente tem, que é o Bruno Latour, né, Caixa Preta de Pandora, quando ele fala da ciência em ação, né, então a gente conversa muito isso, a gente fala muito isso com os alunos, e como é que é a gente falar sobre as controvérsias com os alunos? Isso ficou martelando na minha cabeça. Essa é uma pergunta para mim, né? É isso? Isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, né, quando a gente está fazendo a pesquisa nesses contextos de educação e ensino, né, é a mesma coisa assim, né, que eu não posso achar que eu vou pegar uma pesquisa, um artigo sobre genética, né, uma coisa super recente, né, e vou levar para a minha sala de aula e vou discutir, né, na educação básica com os meus alunos, né? Então, eu acho que também, quando a gente está fazendo a pesquisa na área de educação, a gente tem um contorno, né, que é a pesquisa, em que a gente, de uma certa maneira, controla algumas variáveis aí para desenvolver a pesquisa, né? Quando a gente abre, por exemplo, para fazer um tipo de pesquisa participativa, uma pesquisação, esse tipo de coisa já começa a ficar mais... a possibilidade de desafios, né, que sejam apresentados pelas pessoas que você está trabalhando junto, né, são maiores, né? Então, acho que, primeiro de tudo, a ideia aqui de levar a controvérsia para a sala de aula, seja a sala de aula da educação básica, seja do ensino superior, que talvez é onde eu possa falar melhor, né, ela tem que avaliar uma série de questões, né, e mesmo trabalhar com a controvérsia nos museus. As nossas pesquisas têm mostrado o quanto isso é raro, né, e, em geral, quando acontece nas exposições mais temporárias, e não nas exposições que são de longa duração e tal, né? Tem um certo debate sobre isso na literatura, né? Mas é exatamente porque não só o conhecimento sobre esses temas às vezes muda muito rápido, né? E então isso também faz com que as coisas, né, mostra de uma certa maneira que a ciência ela está em movimento, ela é dinâmica, né? Mas, de fato, existe alguma literatura que vai nos trazendo possibilidades de trazer, né, de discutir esse assunto. E aí eu vou falar para você de duas experiências que a gente teve, né? E isso está em livro também, e está disponível no site do grupo de pesquisa, depois eu posso também mandar para vocês. Mas um primeiro livro, ele foi oriundo de 2 trabalhos de doutorado, mas esses trabalhos de doutorado eles foram feitos a partir de uma parceria com o Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, em que a gente fez um curso de formação de educadores do museu, né? E, a partir desse curso, esse curso tinha como foco o trabalho com controvérsias, né? E depois os educadores tinham que pensar uma atividade a ser desenvolvida junto com o público a partir das discussões sobre controvérsias, usando a exposição que eles têm, né? Então, a gente fez esse curso, o livro tem a parte do curso em si, do que foi trabalhado com eles, e tem uma outra parte do livro que é uma atividade de um dos grupos dos educadores que foi efetivamente aplicada com o público. E, para aplicar, eu levei os meus alunos da pedagogia. Então, meus alunos da pedagogia foram não só testes, né? Foi o teste da atividade desenvolvida, mas também acaba que foi sendo um pouco participante dessa grande pesquisa, né? Maior, né? E uma das coisas que aconteceu que foi muito interessante é que, quando o tema que foi escolhido foi o HPV, e as discussões em torno da vacinação
que estava começando a ser introduzida a vacinação da HPV e tal, a questão se meninas são vacinadas, meninos não são vacinados, então tinha uma série de questões aí, e o tema era esse. E, num determinado momento, uma aluna da pedagogia, uma adulta, né, uma mulher adulta, em torno de 20 e poucos anos, ela começou a ficar muito nervosa, e aí eu saí para conversar com ela e tal, e o que ela disse é que ela não imaginava que, quando ela tomava uma vacina, ou seja, quando ela tomou a vacina do HPV, ela colocou os vírus dentro dela. Ela não entendia isso. Até então, ela não tinha entendido isso. E ela ficou muito incomodada de ali ter uma série de informações sobre o HPV, das quais ela não tinha conhecimento, que ela queria ter tido isso antes de ter a decisão de tomar a vacina, né? Então, esse episódio foi um episódio muito importante, né, para nós, porque na literatura já tem algumas pessoas que vai dizer assim, olha, quando trabalhar com temas sensíveis, você tem que ter uma rede de apoio para as pessoas que, eventualmente, vão entrar em contato com aquelas temáticas, né? Então, isso foi um exemplo para mim, muito forte, que eu sempre retomo ele, né? E um outro livro que a gente fez, que aí já foi com os meus... A pesquisa foi uma pesquisa participante com os meus alunos de metodologia de ensino de biologia, então a licenciatura da biologia. Então, durante o semestre, a gente trabalhou com esses temas de alfabetização científica, CTSA, temas controversos, exatamente o que eu mostrei aqui para vocês, só que ao longo do semestre, né? E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pensar atividades para serem desenvolvidas em um museu específico que a gente visitou, né? E essas atividades tinham que discutir questões CTSA e questões controversas. E eles tinham que pensar que isso era para o público escolar ou para o público visitante do museu. E as atividades que eles desenvolveram também está no livro. Então, o livro tem uma parte que é o que eu fiz, o que a gente trabalhou com os alunos, a parte, né, de discussão, e tem uma outra parte que são as atividades que os alunos fizeram. Né? Algumas foram aplicadas nos estágios e outras não. Nem todas que estão ali foram aplicadas. Né? Então, assim, não quero dizer com isso que, viu, dá para fazer molinho. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Né? Mas que precisa ter planejamento, precisa ter estruturação, precisa ter organização, né? Para poder desenvolver um trabalho como esse. Não basta chegar o professor um dia e falar assim, agora vamos trabalhar com um tema controverso e vamos ver se quem é... Né, tem muitas situações, estratégias de sala de aula que a gente trabalha com as simulações, né, que a gente finge que, né, um grupo tem um posicionamento a favor, outro grupo tem contra, né, e tem que argumentar. Foi até um pouco essa ideia que as alunas, que as educadoras do museu que fizeram a atividade, foi trabalhando com simulação. Mas, assim, um trabalho com simulação, para ele dar certo, você tem que planejar muito bem. Sim. Senão a conversa acaba em 2 minutos, porque se você não tem argumento, se a pessoa não tem argumento, o outro ganha e acabou, e aí perde a graça. Não é isso que a gente quer. Uhum. Então, sim, não é ganhar também, né? Exatamente. Enfim, eram esses exemplos que eu tive que estudar. Tá ótimo. Eu acho que tem que ser assim mesmo, trabalhar durante um período grande essas questões, trazendo elementos, porque aí eu trago a questão da complexidade, né? Não tem uma resposta só, um viés só, né? Tem muita coisa envolvida, tem questões de poder, tem os políticos envolvidos, tem a própria sociedade. Você comentou que tem outros exemplos de controvérsia que não são só dentro da comunidade científica, né? Está fora da comunidade também. A gente não vai conseguir falar sobre isso, que o nosso tempo já está curto, mas isso é interessante, né? Seria um momento de um outro futuro debate. E fiquei interessada também, não exatamente interessada, mas me chamou a atenção quando você falou das incertezas compartilhadas. Isso me chamou a atenção também, né? Porque não dá para ter certeza, não é uma caixa preta e fechada, né? Não é uma verdade absoluta, é uma construção, acredito, conjunta. Né? Eu imagino se uma aluna me perguntasse sobre por que eu devo tomar essa vacina, né? Se eu não sei os efeitos, ou não sei se os vírus vão estar... O que os vírus vão fazer dentro de mim, eu não saberia responder. Então, tem muita gente, né? Um complexo de pessoas, de disciplinas, de
pensa visões de mundo para conversarem juntos, né? Para ter uma direção, né? Eu acredito. Não sei se o professor Renato quer falar alguma coisa. Eu adianto que aqui nos comentários a gente recebeu muitos elogios de parabéns, muito bom refletir junto. São mais essas considerações, assim. Ótimo. Não, eu só queria fazer rápido um comentário. Em 2014, a professora iniciou a fala dela falando sobre que o objetivo da ciência é produzir verdades, não é produzir verdades discutíveis, mas sim indiscutíveis, mas sim discutíveis. E essa é uma fala do Bruno Latour, numa entrevista que ele concedeu em 2014 ao professor Juremir Machado, inclusive Juremir Machado da Silva, já entrevistado nosso aqui, já conversamos com o professor Juremir, onde foi uma das últimas entrevistas que ele concedeu assim, em língua portuguesa para o Juremir Machado. Foi uma coisa muito bacana, e ele vai falar justamente sobre a validação da ciência, né? Mas eu queria só fazer um comentário bem rapidinho sobre a questão das controvérsias, o quanto talvez seja importante passar para os alunos essa noção das controvérsias científicas antes da ciência, antes do fato se tornar um fato, antes da descoberta se tornar um fato. E aí eu lembro muito que segundo os alunos licenciados de biologia, um dos conteúdos mais difíceis de serem ensinados no ensino básico é a genética, né? É o DNA, por questões diversas, né? Por questões religiosas, por questões, enfim. É um conteúdo bastante difícil de ser passado para os alunos. E aí, eu acho que o que eu sempre conto para eles é que justamente talvez facilitasse um pouco tornar esse conteúdo mais interessante, onde ele não se restringisse, por exemplo, a decorar as bases nitrogenadas, etc. Isso talvez fosse interessante contar um pouco da história da descoberta da fórmula do DNA, da estrutura do DNA, né? Então, os embates entre o Pauling, né, os embates entre o Pauling e o Watson Crick, e depois a esposa também. Então, contar um pouco dessas controvérsias e como se fechou essas controvérsias. E isso está muito bem explicado no livro Ciência em Ação, do Bruno Latour, né? Então, eu acho que estudar essas controvérsias para o professor que vai ensinar, seja a biologia, certamente da física, existem outras tantas controvérsias, né, do que hoje nós chamamos de fato. Então, isso talvez ajude a ensinar determinados conteúdos que os professores consideram muito árduos, justamente porque, para eles, ou para os alunos, acaba sendo uma questão de decorar, né, e não de compreender. Então, eu acho que a controvérsia ajuda um pouco a tornar esse conteúdo um pouco mais interessante quando você traz a historiografia, traz a cultura da descoberta, o como se deu essa descoberta, abrir a caixa preta e contar um pouco como se deu essa descoberta, os embates, as controvérsias, os atores envolvidos nessa descoberta. E o caso do DNA, da descoberta da molécula do DNA, para mim, é emblemático, tão emblemático quanto a biogênese, e a biogênese também foi. Então, eu queria agradecer a participação da professora. A gente, eu acho que ajuda bastante naquilo que a gente está discutindo no nosso grupo de pesquisa e aquilo que é o nosso propósito de contribuir um pouco para a formação de professores, né, do ensino básico nas ciências físicas, biologias, matemáticas e química, né? Ok, tá ótimo. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui, não tem mais uma outra pergunta. Agradeço enormemente, professora Marta, foi um prazer estar aqui com a gente online, nossa primeira online de 2026.
Desculpa, Alessandra, eu gostaria de convidar a professora Marta, a professora Marta também, a conhecer um pouco dos trabalhos já produzidos pelo nosso grupo de pesquisa, as dissertações já produzidas, né, que são todas elas voltadas, como fala a Alessandra, como eu gosto de dizer, voltadas para o professor que está no chão da escola. A gente usa um pouco a imaginação, a gente brinca um pouco com a imaginação, com a literatura, né, e para falar de ciência. Então, eu acho que talvez convidar um pouco a professora para conhecer os nossos trabalhos. A Alessandra pode botar aí. O Danilo tem. Eu acho que eu já vi, acho que eu tenho quase certeza que eu sigo vocês. Não sei se eu estou confundido. Vocês têm o Instagram, não tem? Sim, é o Instagram Agora temos. O Instagram do projeto e o Instagram do grupo. Temos também. Acho que é isso. Mas Alessandra, vamos trocando. Sim, beleza. Com certeza. Então, antes da gente terminar, só um convite, professora Marta, fique aqui com a gente, não sai, não se deslogue ainda, só vamos nos despedir das pessoas online. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima. Ok. Olha, então eu termino.